Meus amigos e membros da comunidade K2Go, sejam bem-vindos a mais uma live barra podcast que você deve estar ouvindo aí agora no nosso YouTube, né? Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, sobre planejamento, né? No geral, sobre planejamento. Então, vai se organizando aí que daqui a pouquinho o Kogut entra também e a gente começa a falar, né? Mas para aproveitar aqui esse tempinho que a gente tem com vocês no começo, eu queria começar convidando vocês a ouvir os outros 133 episódios, né? A gente está aqui no nosso episódio 134, então tem as 133 aí para trás para você poder ouvir tanto aqui no YouTube quanto no nosso podcast, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, é só procurar lá por Odontocast. O bom do formato podcast é que fica editadinho, é mais fácil de ouvir, é mais gostoso de ouvir, né? Então fica o convite aí para vocês, né? Então, enquanto isso, pessoal, tô esperando o Kogut entrar, vamos conversar, né? Esse ano aí tá um ano diferenciado para o mercado, né? A gente está vendo que o começo do ano foi um pouquinho mais fraco, que agora está retomando melhor, né? Que para alguns laboratórios não faltou trabalho, para outros faltou trabalho. O que a gente está vendo é que está tendo uma segmentação de mercado muito interessante. Então a gente tem falado muito sobre modelo de negócio nos últimos momentos e hoje vai falar um pouquinho mais sobre como fazer. Olá, Evandro, seja bem-vindo. Arthur, seja bem-vindo. Kogut, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo, tudo bom? Tiago, tudo bem? Oi, turma. Tudo ótimo. Riso Arte, lá de prótese, seja muito bem-vindo aí para a nossa live. Na realidade, o nosso Odontocast, nosso podcast semanal, falando aí sobre, mais uma vez, aí sobre laboratório de prótese e tentando agregar alguma coisa. Esse mercado fascinante da prótese no Brasil, praticado no Brasil, né, Tiago? É verdade, de vez em quando a gente até consegue, né? Também, se não conseguir, Quali Digital, muito bem-vindos aí, meus amigos. Então vamos lá, né? Mais um tema aí bem interessante que esperamos que possa agregar. E para quem está chegando agora, oi Eliane, Tatiana, Pedro, eu não consigo rolar aqui não, Carneiro Tolentino, Elaine Amorim, nossa consultora de recursos humanos. Vamos lá, gente, aproveitem para fazer perguntas sobre gestão em laboratório. Vou deixar até uma provocação aqui agora, antes da gente entrar no tema. Já vão pensando, não precisa falar agora, tá, gente? Mas já vão pensando. O que está me incomodando hoje, tá, na gestão do meu laboratório? O que me incomoda hoje? O que é repetição? É problema financeiro? É organização de um plano de gestão? É a comunicação com o dentista? É a comunicação com o funcionário? É o teu, as tuas problemas aí com equipe? Enfim, vai pensando, coloca aí que na medida do possível a gente começa a interagir com vocês, certo, Tiago? Isso aí, exatamente. Vamos lá? Então, vamos Tudo lá, pronto? Tudo certo? tudo certo. Então, nosso muito bem-vindo. Vamos pedir uma licença poética aí só para fazer a introdução do nosso podcast, que vai ao ar editado, que essa live é transformada em podcast e vai devidamente editado pelo nosso querido Tiago Kempin toda sexta-feira, a partir de meio-dia. E esse já é o episódio número 135, Tiago, é isso? 4. 134 episódios. Muita coisa aí falando de odontologia, vale muito a pena você conferir, a gente já vai falar das plataformas. Então vamos lá? Bora lá. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempen. 134 é o número desse episódio do nosso primeiro e único, do nosso Odontocast, o nosso podcast, nosso programinha de rádio, entre aspas, semanal. Toda sexta-feira, meio-dia, levando para vocês temas construtivos, disruptivos, provocativos e outrusivos, falando principalmente sobre laboratório de prótese, a prótese praticada no Brasil, também sobre clínicas, sobre radiologias, com convidados especiais, séries super especiais. Nós temos lives falando no tema Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, que é muito bacana, você conhecer a realidade, como surgiram esses grandes laboratórios, esses pequenos laboratórios, esses laboratórios que enfrentaram catástrofes, que foram inundados e recuperaram, né, como a Fênix, lá o nosso querido Alex Formiga,
laboratório como do nosso querido Marcos Celestrino, dono do Laboratório Aliança, o Primordiale de Goiânia, Dental Fix do interior de São Paulo. Então, é uma série muito bacana. Agora nós temos também convidados super especiais como o Gineton Rodrigues, como Hilton Riquieri, vários outros aí, famosos, famosões e famosinhos aí da prótese praticada no Brasil e no mundo. Então vale muito a pena você conferir os outros 133 episódios. E para quem não conhece, veio de outro planeta, outro mundo que não seja da prótese praticada no Brasil, como que faz para nos encontrar aí no Instagram, Thiago? @comunidade K2Go. No Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. E no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. Antes de provocar o tema, temos merchandising hoje, Thiago? Vamos falar rapidinho de alguma coisa, alguma novidade, algum benefício para os protéticos de plantão que estão nos ouvindo agora? A gente tem tido muita gente nova ouvindo os podcasts da K2Go, né? Então a gente faz um convite para você que é novo aí no nosso podcast ou que ainda não conheceu a Surya Dental. Entra lá no site Surya Dental, SURYA dental.com.br, e na sua primeira compra é só você usar o cupom SOUK2GO, SOUK2GO. É só usar esse cupomzinho que você vai ter 10% de desconto na primeira compra. E aí é na primeira compra de qualquer coisa, tá, pessoal? Até na impressora 3D, se você colocar lá o cupom, vai funcionar 10% de desconto. Então vale a pena mesmo colocar em teste lá. Esses dias eu indiquei, inclusive, uma Frozen Mini 4K, né? Saiu lá de 7.000 e tanto para R$6.500. Então vale a pena pra caramba esse cupomzinho de desconto de 10%, mas lembrando, né? Ele é válido só para a primeira compra. Então capricha nessa primeira compra, porque quanto maior o valor, maior vai ser o desconto que você vai ter desses 10%. E na Surya você consegue parcelar. Você falou de um equipamento, vai lá, negocia, parcela em 10 vezes, coloca já para produzir. Vamos aproveitar, começar com o pé direito, esse ano maravilhoso de 2022. E esse cupom, Thiago, ele serve para itens em promoção também? Serve para itens em promoção também, é cumulativo. Você pode colocar lá, encontrar qualquer um que tem promoção no site. Você entra no site, na página principal vai ter algumas, né? E lá você coloca o cupom SOUK2GO e vai ganhar 10% de desconto na primeira compra. E aproveitando, não é tanto merchandising, mas é uma dica quente aí para vocês que ainda não conhecem a K2Go, não passaram pela consultoria, manda um direct, tá? Pode ser aqui no @comunidade K2Go no Instagram, Kogut, K-O-G-U-T, _ K2Go, Thiago Kempen, ou direto no k2go.com.br, manda um direct dizendo, olha, estou precisando de uma consultoria no meu laboratório, quero ajustar aqui a parte de recursos humanos, de processo, de finanças, estou em dúvida em relação ao equipamento, quero entrar no digital, mas ainda tenho dúvidas. Então nós temos aí o próprio Thiago, que dá um dos maiores especialistas aí do Brasil e da América Latina na parte de CAI/CAD/CAM, voltado para laboratório de prótese, para te dar as dicas, fazer essa orientação, organizar tabela de preço, organizar finanças. E a dica para quem também tem problema ou dúvida em relação à parte tributária, à parte fiscal. Nós não fazemos contabilidade de laboratório, mas nós temos uma empresa parceira que atua no Brasil inteiro, se especializando em laboratório de prótese, falando a linguagem do protético e vendo como que está a tua situação. Se você é daqueles que tem um grande patrimônio, um pequeno prolabore, cuidado. Se você é daqueles que tem uma tributação, um volume de notas muito pequeno em comparação ao seu volume de produção, toma cuidado, porque hoje o sistema arpia da Receita Federal já devorou o leão faz tempo e ele não perdoa. Então manda um direct para nós colocamos em contato com a nossa parceria tributária e vamos aí começar com o pé direito, né? Fazer um crescimento planejado, sustentado e sem sustos e dormindo de consciência tranquila, com a cabecinha no travesseiro ali, tranquila e de preferência com mais tempo para curtir família, para curtir os filhos, os amigos, outros interesses além da prótese, que é isso que um bom processo de gestão propicia para quem empreende nesse segmento fantástico que é a prótese praticada no Brasil. E por falar em bom sistema de gestão, Thiago, qual que é o tema do nosso episódio 134 do nosso OdontoCast? Como montar o plano de gestão no seu laboratório de prótese.
Isso é interessante, né, Tiago? Porque todo dia nós atendemos gratuitamente empresários protéticos aí, e também dentistas, donos de radiologia do Brasil e do mundo, né? E que nos procuram. E muitas vezes a gente vê que esses empresários têm uma dificuldade de entender o que eles esperam da consultoria. Normalmente falar, eu quero organizar aqui meus processos, minhas finanças, até nem imaginam, né, o tanto que a gente acaba se envolvendo, né? Eu digo que hoje a K2Go é uma consultoria sistêmica, porque ela atinge, ela abrange todos os aspectos, desde pessoas, recursos humanos, a parte de processos, a parte de marketing, que é super importante. Então, passou a ser uma consultoria sistêmica. Mas as pessoas têm dificuldade. Então, isso daqui, esse recado, esse podcast de hoje é justamente para dar um direcionamento para aqueles que imaginam, não, ainda não é o momento de eu fazer uma consultoria, eu ainda quero pensar melhor o meu negócio. Então, vamos organizar essas ideias. Eu quero montar um plano de gestão. Quais são as preocupações que eu tenho que ter? E aí eu já queria provocar, Tiago, o primeiro ponto que eu imagino, se a gente começar a organizar as ideias e você montar um plano de gestão dentro do seu laboratório, é você partir não tanto com a razão, mas partir, iniciar com o coração. O que que te inquieta nesse momento? O que que está te inquietando? E aí, Tiago, eu queria explorar contigo quais são os pontos de inquietação que normalmente os empresários nos procuram para ver se a gente consegue auxiliar, já para começar a organizar as ideias. Tudo começa na inquietação. Você concorda, Tiago? Você primeiro tem que se sentir incomodado antes de resolver como aquela dor, aquele problema está te incomodando, né? Então, sim, começa na parte da inquietação, e é muito comum algumas inquietações, né? Claro que algumas são particulares de cada empresa, mas tem algumas que convergem aí e acontecem na maior parte dos nossos clientes. Algumas inquietações aí, por exemplo, é quando está atrasando muito o trabalho, né? Poxa, meu laboratório ele entregava tudo certinho, estava tudo redondinho, e de repente começou a atrasar todos os trabalhos, a gente está remarcando o tempo todo. Isso aí é um sintominha, é uma inquietação que acontece. Uma outra que é a mais comum de todas é quando o próprio dono do laboratório, o ceramista-chefe, ele tem que se envolver na produção tanto que ele está fazendo a produção, né? Toda a equipe está fazendo a produção, mas eles erram e deixam a responsabilidade com ele, que ele não vai entregar um trabalho de má qualidade, então ele vai lá e resolve, ao invés de ensinar. Isso é uma outra inquietação que é muito comum. E uma outra, Kogut, que o pessoal me procura muito, é em relação ao digital, né? Eu tenho aqui um setor digital, eu tenho equipamentos, eu tenho investimento, eu tenho equipe, mas eu não consigo fazer rodar ele. Por que eu não consigo rodar? Por que eu não consigo fazer ele ser mais produtivo? Estou gastando aqui 200, 300, 400 mil reais e não consigo produzir mais do que antes. Eu estou trabalhando mais e ganhando menos. Então são algumas de várias inquietações que a gente vê diariamente aí, né? Então, aí você já fechou praticamente todas, né? Mas também tem a inquietação do financeiro. É aquela sensação de que você está trabalhando pra caramba, está saindo mais tarde todo dia lá da bancada, chegando em casa tarde, cansado, e já amanhece já com aquele pensamento, o que que eu preciso entregar hoje? E daí você vai olhar na previsão da semana e você vê que está faltando dinheiro no caixa, tem mais conta para pagar do que previsão de conta para receber. Então, essa é a inquietação do financeiro. Mais um ponto de inquietação, Tiago, é quando podemos citar também o ambiente, né? A ambiência. Quando eu digo, né? Quando você trabalha com pessoas tóxicas, o que que é? A gente é um alimento, né? A gente se alimenta daquilo que a gente come, do que a gente absorve na realidade, né? E se você tem e se alimenta dos relacionamentos também, né? Você se sentir bem, se sentir mal. E quando você convive com pessoas tóxicas, pessoas que você atura, porque o cara é bom de braço, porque se sair vai levar parte do faturamento. Até que ponto você vai aturar isso, né? É o que a gente sempre diz na consultoria, na parte de recursos humanos, contrato, caráter e treinabilidade. Ou aquela pessoa morna, aquele cara que, ou aquela cara que chega certinho no horário, bate ponto 8 horas da manhã,
sai às 18 horas, mas fica o tempo todo no cafezinho lá e falando mal da empresa para os colegas, para os fornecedores, para os dentistas. Chega a ponto de funcionário do laboratório falar assim, ó, se eu fosse um dentista, eu não mandava trabalho para esse laboratório. Você já escutou isso, né, Tiago? Já, já. Então, assim, nós escutamos juntos isso. Para vocês verem como é triste isso, né? Como que você convive com pessoas assim? Aí o cara, quando é bom de braço, mas ele é de relacionamento difícil, muitas vezes até a gente, tudo bem, então vamos fazer um plano, né? Porque se o cara sair, realmente vai dar um impacto muito ruim. Mas aquela pessoa morna, normalmente eu escuto desculpas do tipo, mas coitadinho, acabou de nascer o filho dele, ele está com um problema em casa, tal, né? Só que são pessoas que estão minando o teu negócio por dentro, né? Então a dica que nós temos é muda de profissão, né? O mundo está precisando de mais assistente social, de mais fundações sem fins lucrativos para abrigar essas pessoas aí que são tóxicas, porém merecem seus cuidados, né? Então, assim, é complicado. E quando a gente pega assim, essas causas de inquietação, você falou assim, os trabalhos começaram a atrasar. Imagina o seguinte, se você fatura aí, se você produz aí 5.000 todos os dias, né, que a gente mede pelos pedidos finalizados, se começou a atrasar 2 dias, em tese, é de se supor que está perdendo R$ 10.000. Se atrasou 2 dias, está perdendo R$ 10.000 no mês. Agora imagine, por que está atrasando? Tá? Aí cai num problema assim de você começar a entrar no problema. Está atrasando minha produção. Por que pode atrasar a produção, Tiago? Pode ser falha de processo, pode ser capacitação de mão de obra, mas também tem o problema da comunicação. E a comunicação é um dos maiores gargalos de todo laboratório de prótese. Concorda, Tiago? Exatamente, né? Primeiro você tem que identificar aí a sua inquietação, o que está te gerando problema, por que que aquilo lá está te incomodando, né? E aí depois você vai correr atrás da identificação do problema. Por que que aquele, o que está causando, o que está gerando aquele problema? Por que que aquilo ali está acontecendo, né? E aí, por exemplo, em atraso, a gente sabe que alguns dos principais motivos aqui, um deles é a falta de informação. 47% dos trabalhos que entram no laboratório falta algum tipo de informação simples, como sobrenome do paciente, cor do trabalho, descrição do serviço, né? A gente fala isso muito aqui, mas é uma coisa comum ainda, continua, não é só que a gente está falando que já resolveu o problema, né? Isso aí é um dos motivos geradores lá dentro, né? Uma outra coisa que a gente vê acontecendo no dia a dia, que é muito particular para o laboratório de prótese aí, né? É o setor de gesso, por exemplo, ele espera acumular vários serviços para poder vazar tudo de uma vez, e aí inunda o setor de produção de uma vez só. Fica lá 1, 2, 3 dias no setor de gesso, e aí vai tudo direto para o setor de produção, faltando 2 dias para entregar, 3 dias para entregar, ainda tem que fazer estrutura e aplicação, né? Ou então quando você tem um modelo misto de produção, que você tem que fazer o projeto CAD, tem que fresar aquela cera, depois vai tirar o bordo, refazer o bordo, incluir, injetar, desincluir, fazer o acabamento e aí fazer a estratificação, a maquiagem daquele trabalho. Então isso também pode acarretar um atraso. Por quê? Porque você mantém os mesmos prazos de antes, com um processo de produção diferente, né? Então, tem alguns dos gargalos que eu consigo trazer mais fácil aqui são esses, Kogut. Então, chegando aí, já próximo a 140 consultorias, a maioria em laboratório de prótese. Deixa aí no direct, pessoal, o que está te inquietando nesse momento aí no teu laboratório, na bancada? O que está te inquietando? É o problema da comunicação? São essas caixinhas paradas aí por falta de informação? É o problema de capacitação de mão de obra? A gente vai tentar, na medida do possível, compartilhar com vocês essa experiência de tantas consultorias e como que nós abordamos, como que nós procuramos abordar essas questões. É uma verdade absoluta? É um modelo que você vai lá, baixa, faz o download e resolve? Não, porque cada laboratório, assim como cada dente, é individualizado. Cada um tem um perfil que demanda, decorre lá da própria personalidade, o temperamento, a característica, as fortalezas lá do seu dono, principalmente, né? Isso que vai definir assim o modelo de gestão aplicado no laboratório. Cada laboratório tem um perfil de produção, às vezes é um perfil misto, às vezes é um perfil muito mais voltado para o digital, outras vezes um perfil muito mais voltado para o analógico,
para acrílico, resina, orto, só de planejamento, só de impressão. Então, tem vários tipos, né? Alguns problemas são comuns. Problema com equipe, capacitação de mão de obra são comuns. Problema de comunicação com o dentista e a comunicação interna são comuns. Daí você falou agora dessa questão aí, deixa acumular num setor de produção. Em plena era digital, Thiago, eu acho muito ruim você não ter uma visão do que está acontecendo em cada etapa da produção. E aí já passando para as soluções, e nós temos algumas cartinhas na manga, aí, algumas novidades que a gente vai trazer em breve para o mercado, e eu queria que você explorar com você um pouquinho mais ainda nesse aspecto aí das inquietações, Thiago. Depois a gente vai para o planejamento e tratamento dessas inquietações. A questão da comunicação, a comunicação com o dentista e a comunicação interna. Concorda que se eu sou o dono do laboratório, estou aqui, estou aqui na minha mesa, estou na minha bancada, ou estou na minha sala aqui fazendo a gestão, não importa, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quantos trabalhos tem no gesso, quantos trabalhos tem para imprimir, eu não sei quanto está lá para acabamento, eu não sei o que está acontecendo no CAD, eu não sei quantos estão no motoboy para entrar, quantos trabalhos entraram hoje, e para saber eu tenho que sair daqui, sair da minha sala, ir lá e ficar vasculhando setor por setor. Isso daí é coisa bem do passado, concorda, Thiago? Isso aí, em pleno 2022, a gente fazer o controle de entrada, saída, de data, de produção com a cor da caixinha, ainda funciona, né? Tem alguns laboratórios que funcionam, não posso falar que não funciona, mas é o ideal? Não, você consegue digitalizar isso e otimizar essa capacidade produtiva do laboratório, né? Existem algumas ferramentas disponíveis no mercado aí, mas a gente fala de duas principais, né? Para você que quer fazer isso amanhã mesmo, por exemplo, você pode procurar o Trello, é uma ferramenta totalmente gratuita que você vai encontrar, inclusive, um treinamento nosso para poder fazer o gerenciamento de produção. Mas o Trello, ele gera um retrabalho, né? Você vai ter que criar uma nova ordem de serviço lá dentro, vai ter que acompanhar uma nova ferramenta também. Então a gente indica aí, para quem tem interesse para melhorar essa comunicação interna do laboratório, e quiser melhorar junto a comunicação externa do laboratório, se cadastre na nossa ferramenta, né? Lab2Go, lab2go.com.br, para você poder ficar por dentro das novidades que vão sair por lá, né? A implementação já começou, a gente não está com pressa para colocar num monte de gente. Estamos instalando primeiro nos clientes da K2Go mesmo, e ali você consegue fazer o gerenciamento da produção. O que, quando, onde, o que está acontecendo com cada trabalho, comentar sobre aqueles trabalhos, anexar arquivos, definir data de entrada, definir data de saída, receber o pedido diretamente do dentista com todas as informações obrigatórias. Então, se você quiser saber mais informações sobre isso, aí se cadastra lá no nosso site, que a gente vai sempre direcionar vocês em relação a essas novidades de implementação, né? E, Kogut, o que é legal, cara, eu faço muita parte de processo aí em todos os laboratórios que a gente vai, né? E aí, quando a gente conversa, geralmente o controle é esse da caixinha. Só que da caixinha, o que acontece? Você está dando ali autonomia para que cada funcionário defina qual trabalho vai fazer. Então, em um laboratório que funciona sob demanda, você está deixando que cada funcionário organize sua própria agenda. Isso pode funcionar? É claro que isso pode funcionar, né? Ninguém vai falar que não, porque funcionou durante muito tempo em alguns laboratórios, né? Mas nunca foi eficiente. Aí essa questão da eficiência é importante de entender que, mesmo que a prótese seja extremamente personalizada, né, a ponto de ser uma em 8 bilhões de pessoas ali, por exemplo, a gente tem um sistema de produção ali dentro, que precisa ser controlado na medida que ele for entrando, para ficar mais fácil de controlar os prazos também, né? Então, para poder controlar esse sistema, nada melhor do que um sistema comum. Então, por isso, um Trello da vida ou o Lab2Go é a melhor ferramenta possível para melhorar a comunicação interna. Só que a gente sabe também que a gente tem um desafio da comunicação externa com o dentista, né? Por exemplo, você tem impressora 3D, você tem fresadora, seu dentista tem scanner intraoral. Ele quer terceirizar um trabalho aí com você, né? Querer fazer uma prótese com o seu laboratório. Ele vai te enviar por e-transfer, vai te enviar por e-mail, vai te enviar por WhatsApp, alguma coisa do tipo. Isso, cara, dá uma dor de cabeça, Kogut, porque você não sabe qual e-mail que foi, para onde que foi, com quem que tá, e aí a entrada às vezes acontece pelo setor digital, não acontece pelo administrativo, aí fica faltando caixinha, então fica desorganizado. Então é importante centralizar em uma ferramenta só, tanto o recebimento dos arquivos, quanto o controle da produção,
controle do financeiro também. Não, perfeito, Thiago. E aí, é, como você falou agora há pouco, né, o pessoal que está entrando agora, a metade das caixinhas que entram, normalmente, via de regra, com base na nossa estatística interna, vem faltando alguma informação. E quando você cria um sistema, quando o dentista tem um link para colocar a ordem de serviço direto no seu laboratório, através de um sistema de gestão que permite essa conexão, você resolve isso. Porque daí você coloca barreira, você coloca o que é necessário, quais são as informações obrigatórias, e se ele deixar de submeter, por exemplo, nome e sobrenome do paciente, já não vai. É que nem quando você vai fazer uma compra lá no Mercado Livre, no Amazon, se você não coloca lá o código de segurança no cartão, você não consegue finalizar o pedido. Da mesma forma, lá se você não colocar as informações, acaba não seguindo. E isso resolve um problemão e resolve uma etapa, que é pegar, conferir as informações para depois lançar, porque o pedido já vai estar lançado no sistema. Só fazendo aqui, ó, para quem quer se cadastrar, acesse lá, a gente fala Lab2Go, né? Mas para você acessar o pré-cadastro lá no nosso aplicativo, no nosso software, é lab de laboratório 2go.com.br. Não é gol de placa, é gol de ir em inglês, né? Então, esse ajustezinho na comunicação aí para que todo mundo consiga se cadastrar e receber as novidades lá em tempo privilegiado em relação ao restante do mercado que vai receber essa informação depois do lançamento. Então é isso, gente. Então nós estamos falando aqui sobre como implementar um plano de gestão dentro do seu laboratório e falando sobre as inquietações, o que te inquieta. E eu queria provocar vocês aí um pouquinho sobre o que está te inquietando nesse momento. O que te inquieta? É falta de tempo? É retrabalho? É comunicação? Na medida do possível, a gente vai procurar interagir com vocês. Então, informação a gente já viu que é um problema muito sério, uma das causas muito sérias de inquietação. Então, você começa a planilhar isso daí, tá? Comunicação externa, comunicação interna, você também planilha, você coloca, marca, pega um dia de preferência, né, e de preferência o que a gente chama do famoso off-site, ou seja, fora do seu ambiente de trabalho. Vai para uma sala alugada, um coworking, fica em casa, bem tranquilo de preferência, sem o petzinho ali, filhotinha, chorando, pedindo atenção, né, Thiago? Para fazer um trabalho assim de concentração. E aí você começa a explorar aquilo, se concentra naquilo. Quando você está fazendo aí uma aplicação, fazendo um dente, fazendo um planejamento, você não fica totalmente focado, então foca naquele ponto de inquietação. Quando você resolve uma questão no laboratório, você resolve várias coisas no seu entorno. Então, o beijo grande aí, Eliane Costa, está sempre conosco aí, ela falou assim, ó, falta de tempo. Por que essa falta de tempo? Vamos trabalhar essa informação? A gente falou que o que pode ser uma falta de tempo no laboratório, no perfil que a gente sabe aí da Eliane, Thiago? Uma falta de tempo no laboratório, no perfil que ela nos passou aí nessas lives todas que ela entrou, é que ela é responsável pela grande parte da produção. Ali tem algemas de ouro, né? Então, se tudo tem que passar por ela, então quer dizer que em algum momento vai faltar escala, vai faltar braço ali, e faltar braço quer dizer que está faltando tempo para ela. Então, Eliane, nós já falamos sobre isso, mas vale reforçar, a falta de tempo é sinal que você está com bastante produção, correto? Eu não imagino que você está com falta de tempo porque você está só resolvendo o problema. Não. É porque você assumiu, os teus clientes, os teus queridos aí da tua rede de contato mandaram bastante serviço, está começando cedo, terminando mais tarde do que pretendia. E como que a gente pode controlar isso daí? Primeiro, conversando, fazendo uma comunicação efetiva. Se você promete entregar em uma semana, fale assim, olha, eu preciso ampliar um pouquinho isso daqui, eu vou entregar em 10 dias, em 12 dias, dependendo da complexidade do caso, tá? E mesmo assim, se você já ajustou isso aí, Eliane, e se você já ajustou esses tempos, o tempo de entrega, tá? E você vê que mesmo assim você continua com essa falta de tempo, então tome cuidado, que pode ser que você esteja criando as famosas algemas de ouro, tá? As algemas de ouro, o que que é? É quando você não consegue sair, você até está ganhando, você está produzindo, você gosta do que você faz, mas Deus o livre pensar em 20 dias de férias. Deus o livre pensar em fazer uma viagem para o exterior. Às vezes você tem até o recurso financeiro, tem boas companhias para fazer essa viagem com você, mas se você
sair 20 dias, a casa cai. O que é isso? São algemas de ouro. Aí são dois aspectos. Primeiro é um problema de centralização, quando você tem você SA, é o eu keep. Então, tudo bem, você centraliza. Mas aí fica uma dica para assistir sobre modelo de negócio, o Laboratório Estúdio, com o Juan Kempen, que ele tem uma comunicação tão efetiva com os clientes dele que ele se permite tirar lá 40 dias seguidos de férias e combina isso. Então, os clientes dele sabem, ele atende lá um grupo pequeno de clientes, então ele tem essa combinação. E mesmo assim, preocupado com essas algemas de ouro, porque parou os 40 dias, ele tem que voltar. E o laboratório depende, não é nem 40, é 60, 100% da produção depende dele. Está lá finalizando, controlando e entregando a produção. Então ele começou a desenvolver, ele contratou uma pessoa com habilidade, um menino jovem, que nós fizemos uma consultoria de plano de carreira, inclusive plano de transição de carreira, porque o Juan é uma pessoa jovem, ele é um homem jovem ainda, ele quer se aposentar cedo, por quê? Porque ele gosta de escalar montanha, porque ele gosta de viajar de moto, então ele não quer deixar para se aposentar quando não tiver mais mobilidade, não tiver mais visão para fazer uma tomada de cor, por exemplo. Ele quer se aposentar em tempo de curtir a vida muito bem, que o negócio continue funcionando. Então já é um plano de transição um pouco mais longo. Primeiro você tem que identificar uma pessoa, você tem que atrair uma pessoa, você tem que preparar essa pessoa, mas dentro de um grau de transparência que sinalize para essa pessoa, e de novo, né, contrato, caráter e treinabilidade, e depois se fazer um plano dizendo o seguinte, olha, você se desenvolvendo aqui dentro e querendo se manter comigo, você tem possibilidade de se tornar o meu sócio e ser o líder desse projeto no momento em que eu começar a desligar um pouco da bancada. É um belo projeto de vida, né, Thiago? Com certeza, né? Uma migração, na verdade. Você tem que mudar muita coisa dentro da sua empresa para poder conseguir se organizar desse jeito. E muitas vezes é uma mudança muito radical, né? Então a gente tem que pensar aí. Primeiro, a gente tem a inquietação, depois você identifica qual é essa inquietação. Informação. E aí você se informa sobre como você vai fazer para poder resolver aquele problema que você identificou que está gerando a inquietação. Então, é assim que você já começa a fazer o planejamento de gestão da sua empresa, do seu laboratório aí. Então, a gente tem que entender, de novo, a gente tem que entender qual que é a sua inquietação, entendi qual que é a inquietação, né? Depois, eu vou identificar o que está gerando essa inquietação, tá? Então, o que está gerando especificamente essa inquietação aqui dentro da minha empresa? E aí depois eu vou me informar, seja aí com uma consultoria, seja fazendo um curso, seja contratando mais pessoas, mas aí a gente vai se informar de como solucionar aquele problema específico, né? Igual a Eliane ali, ela falou que o problema principal que ela tem é a falta de tempo, né? Então ela já identificou qual que é a inquietação. Agora ela precisa identificar qual que é o motivo que levou para aquela inquietação, que a gente já identificou aqui uma parte desse motivo, que é porque ela centraliza muito, né? Ela sabe disso ali, que é porque ela centraliza muito. Então tá. E aí a gente tem que começar a se informar. Então tá, se eu centralizo muito, como que eu posso fazer para centralizar menos e essa inquietação diminuir? E olha que a Eliane nem é cliente nossa de consultoria, hein, Eliane? A gente está fazendo perfil seu aqui só pelas lives. Tá certo, Kogut? Esse é o caminho ideal para a gente poder fazer esse planejamento de gestão do laboratório? Está absolutamente correto, Thiago. E a inquietação, por exemplo, vamos supor, só para comparar a falta de tempo, que já é uma solução que demanda um prazo maior, e você colocar um projeto na cabeça, que muitas vezes demanda meses até você conseguir resolver isso, tem a parte dos retrabalhos. Digamos que o problema seja retrabalho, é mais fácil de identificar. Primeiro, chegaram, eu despachei 20 trabalhos esse mês e voltaram 5. Tá. Qual o tipo de retrabalho? Em qual etapa da produção que está dando retrabalho? É na parte de planejamento? É na parte de finalização? É na parte de adaptação? Tudo eu tenho que mandar para a prova 1, 2, 3 vezes? Será que você não está criando exceções no seu laboratório? E aí, falando um pouquinho de exceções, porque esse problema de retrabalho, a gente já consegue mapear, primeiro, separar o que dá retrabalho. Não são todos os serviços, obviamente. E não são em todos os setores, obviamente. Então, você separa o que é aquilo
e começa a ver, capacitação de mão de obra, o que eu preciso saber? Ah, o cara do CAD, ele não entende nada de anatomia. Capacitação de mão de obra. Sentar um pouquinho, fazer um enceramento manual, tem até curso grátis lá, tem até desafio grátis lá na comunidade K2Go, né? Para fazer e você se aprimorar nisso daí, busca informação, né? E aí você começa a entender, mas não, o problema é que, puxa vida, o dentista que me manda trabalho não sabe moldar. E aí sempre, e não adianta, o cara é turrão, e daí eu mando, a moldagem foi mal feita, eu faço de acordo com a moldagem, eu provo isso para ele, mas dá retrabalho. E daí eu que tenho que pagar. Então você não está se posicionando. Aí é um problema mais para um psicólogo, de você saber se posicionar diante do serviço que você está tomando. Porque cada vez que você pega uma exceção, você gera um problema para dentro do laboratório. Pô, se o dentista sempre manda uma moldagem mal feita, não tem espaço, está repuxado, e você aceita produzir, você assumiu a responsabilidade por aquele trabalho. E se você não consegue dialogar com ele, porque ele tem autoridade, ele tem ascendência sobre você, então é um problema que você está criando, então é um problema de atitude e posicionamento. Queria que você falasse um pouquinho, Tiago, sobre exceções. Você que é o especialista em processos da K2Go, quais são alguns exemplos de exceções e o que acaba causando, né, o transtorno que ela acaba trazendo aí para o laboratório? Exceção, primeira coisa que a gente tem que entender que para existir uma exceção tem que existir uma regra, né? Então, o laboratório normalmente ele transita ali, ele trabalha na exceção, porque ele não tem regra nenhuma, né? Então, isso é um problema já. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Mas, a partir do momento que você começa a definir essas regras, e normalmente na consultoria a gente começa essa definição de regras com o fluxograma e depois com o procedimento operacional padrão, né? Aí você começa a tratar as exceções. Por exemplo, né, a primeira coisa que a gente trata ali é a questão da data. Quando entra um trabalho no laboratório, você já tem que tratar imediatamente a data, antes mesmo de entender se ele é viável ou não a produção. Por quê? Porque o dentista, quando ele te manda o trabalho, ele já está contabilizando o prazo. Então, se quando você recebe, que é um segundo evento que pode acontecer no dia seguinte, por exemplo, você tem que comunicar a ele se a data está contando de fato ou não, né? E aí aquela data pode ter vindo com um prazo absurdamente baixo, ou então ela pode ter vindo sem data, então você precisa tratar ali. E aí que existem a primeira exceção normalmente, sabe, Kogut? A primeira exceção é você ter um laboratório que ele funciona sob demanda, ou seja, os trabalhos eles vão entrando e você vai produzindo dentro do prazo que você definiu. Não é um laboratório de agendamento, que o trabalho entra e você agenda com o cliente em que dia que você vai entregar especificamente, né? Só que você, nesse laboratório sob demanda, você decide receber alguns trabalhos de agendamento, por exemplo, né? O dentista ele te liga com o paciente ali na cadeira e te fala, olha, eu preciso desse trabalho entregue daqui 3 dias. E você fala, ok. Isso aí você está abrindo uma exceção à sua regra. Qual que era a sua regra? Você é um laboratório sob demanda. Então, na sua demanda, imagine que tá vários trabalhos sendo produzidos, calculados para serem entregues naquele tempo específico desde que eles chegaram, você vai vir e colocar mais um trabalho na frente. Qual que é a possibilidade desses trabalhos todos que estão para trás atrasar? Grande, né? Então, isso é uma grande e primeira exceção que a gente vê nos processos do laboratório, porque a gente tem a tendência de sempre querer fazer o que o cliente quer, mas é importante a gente ser firme com o processo e definir as regras bem claras e comunicá-las tanto com a equipe para todo mundo entender bem quais que são os prazos, como que funciona a repetição, como que funciona a urgência, por exemplo, e também muito bem comunicado para o dentista, porque não adianta nada, Kogut, você chegar lá e falar com o doutor, não, doutor, esse trabalho eu vou te cobrar urgência porque é abaixo do meu prazo. Mas você nunca comunicou qual que é o seu prazo de verdade, né? Quais são as suas regras em relação àquele tipo de trabalho. Então, quando você define as regras, você consegue definir quais são as exceções. E aí, quando vem uma exceção, você pode tratar aquela exceção. Como assim? Você pode entender se ela é uma exceção para aquele momento específico, e tudo bem, foi uma exceção, não vamos repetir, ou então se é uma exceção que ela é recorrente, que acontece muito, e aí você transforma ela em regra, para ela deixar de ser exceção, para todo mundo consiga conhecer melhor e entender melhor como que aquilo funciona, né? Então tem uma regrinha clara aqui, que é muito simples de ser seguida, né? Você não pode deixar acontecer exceções, porque cada exceção gera complexidade para a operação. E a complexidade na operação requer mais estrutura. Então, mais estrutura quer dizer que é mais caro. Ou seja, quanto mais claras, transparentes e definidas estiverem as regras do laboratório,
por exemplo, num termo de parceria, que a gente fala muito sobre isso, então, mais você vai ter embasamento para poder conversar com o seu dentista em relação a entregar ou não um trabalho naquela data que foi solicitada ou em qualquer outro momento ali da triagem técnica que você faça depois. Perfeito, Thiago. E aí, você fala uma coisa assim, um ponto-chave que é maravilhoso aí dentro de um planejamento, né, de gestão dentro do laboratório. Para ter exceção, tem que ter regra. Só repetindo, né? E o que é essa regra? Primeiro, a regra externa, a regra com o dentista, que seria o termo de parceria. O que é esse termo de parceria? Você escreve, ó, nós somos aqui, o nosso amigo aqui, o João Motoca, né, do Dente Lab, o Elias, né, não sei quem está aí, a Ju. Nosso laboratório existe aqui, ele está baseado em Ribeirão Preto, existe há tantos anos e tal, e regras de envio de trabalho. Tem as informações obrigatórias na ordem de serviço, que é o nome nome e sobrenome do paciente, qual a cor, o substrato, o número do dente, informação de implante, de gig, o que está acompanhando na caixinha. Essas são informações obrigatórias. Sem isso, não começa a contar o prazo de produção. Tendo tudo isso, passou pela triagem inicial, então tudo isso você escreve, né? Regra de moldagem. Você precisa do antagonista para fazer o registro de mordida, para fazer tudo. Você coloca tudo isso, escreve, manda fotinhas lá dos casos bem feitos que você faz. O que é uma caixinha quando chega assim, perfeitinha do dentista? Fotografa e diz, olha, é esse padrão que a gente tem para poder acelerar o quê? O meu tempo de produção? Não, você coloca assim, o teu tempo de cadeira. Porque o dentista, ele ganha pela velocidade, pelo giro na cadeira. Se você consegue entregar uma prótese em 10 dias, é uma coisa. Se você for demorar para entregar 20 dias, é outra coisa. Olha só, aquele paciente fica preso, ele não consegue girar, então cai o faturamento dele. Cai o teu faturamento porque você está produzindo, está demorando mais para entregar a somatória dos teus trabalhos. Isso daí na consultoria a gente trata como lead time, que é o tempo da entrada versus o tempo de saída. Então, assim, você já começou a criar a regra. Política de pagamento, política de cobrança. Olha, se até o dia 10 você tem um desconto lá de 2%, digamos que seja isso, tá, gente? Não estou querendo colocar a regra como padrão, depende de cada caso. Passou disso, não tem o desconto, ou regras de parcelamento, é Pix, é boleto, não importa. Coloca tudo isso e pede o aceite. Ah, Kugut, mas eu vou ter que bater lá na porta a porta? Não, você transforma isso num PDF, manda, ou faz um QR Code, coloca nas caixinhas de trabalho, manda, e pelo menos o dentista está ciente das regras do laboratório. Regra interna, regra de comunicação com a equipe, que é o teu fluxograma. São os procedimentos operacionais padrão. Ah, eu preciso escrever aquele catatal que eu vi lá na fábrica da Neodente, quando fui visitar, que cada POP tem 500 páginas. Não, ninguém vai ler aquilo e não vai seguir, tá, gente? Experiência própria. Você pode transformar assim, lá no setor de gesso. Ah, esse é o meu padrão. Eu tenho espatulador ou não tenho, é tantos gramas de gesso, é o tipo 4, não é tantos ml de água, bate por quanto tempo. Como que eu escrevo isso no papel? Não escreve, pega um cara que faz bem o gesso e você filma ele. Transforma isso num QR Code e pá, cola com durex na parede. Está feito um procedimento operacional padrão. Entrou o cara, o motoboy, você promoveu para o gesso, e como é que eu faço aqui para fazer? Ó, nós vamos te ensinar, mas qualquer dúvida, você bate aqui o iPad aqui do setor aqui, mira aqui com a câmera, você vai ter o videozinho de como que é a mistura. Você pode assistir quantas vezes quiser. Começou a resolver o problema da comunicação interna. Nós estamos falando de medidas simples, não é nada da NASA aí que vai resolver o teu problema. São medidas simples, mas começa na inquietação. E tem coisas que você tem que jogar para o universo, que nem a Eliane falou, né? Meu problema é a falta de tempo, porque toda a produção está concentrada na minha mão. Ou seja, eu tenho algemas de ouro, é isso que eu vejo, entre aspas, ela nos dizendo. Então, você coloca o seguinte, você joga para o universo, olha, a partir de hoje eu vou mentalizar que eu preciso ter alguém, eu preciso ter uma parceria, eu preciso contratar alguém, nem que seja júnior, um menor aprendiz, uma menor aprendiz, que eu vou preparar para ser o meu sucessor daqui a 5 anos. Joga isso para o universo, já que eu não quero ter um grande laboratório de produção, e daí você fica assim, você fica ligado, tá? Você vai num congresso, você fica antenado, você vai numa escola de prótese, você fica antenado, coloca lá um anúncio lá, veja o que dá, coloca na tua rede social, olha, contrato, aprendiz, tal, tal, e faz um plano. E começa a ver, contrato caráter, treinabilidade, tem coisas que são demoradas mesmo. Ah, meu problema é que eu não consigo dormir direito porque eu fui atuado aí pela Receita Federal e eu tenho que comprovar a fonte de receita ali e tal. Beleza, a primeira coisa que se tem que fazer é contratar um especialista tributário.
mandar um direct lá para a K2Go, a gente encaminha, coloca você em contato, ele vai te defender, ele vai ver, vai montar um plano para que você volte a dormir. Então, isso aí, você é professora, não é difícil. Fica de olho, pensa nisso, pensa que você está com a algeminha de ouro, né? Você está ganhando, mas está, e daí até quando, né? A vista da gente funciona no 20 por 20 até quando? A nossa paciência para ficar o dia inteiro na bancada funciona até quando? Eu brincava quando nós tínhamos o nosso workshop presencial de gestão, eu e o Thiago, todo mês a gente recebia em média lá 12, 15 empresários aí de dentro e fora do Brasil para uma oficina de gestão, né? E já no começo da minha apresentação eu falava que o meu sonho é ganhar dinheiro dormindo para gastar acordado. E como que você faz isso? É tendo uma receita recorrente. Como que você consegue ter uma receita recorrente sem estar na bancada, entre aspas? É você criando produtos que têm escalabilidade. Isso eu estou dizendo o meu projeto. É um projeto que eu vou resolver hoje, eu vou dizer que a partir do mês que vem eu vou parar e vou estar ganhando o suficiente para curtir a vida, como o pai do Thiago, Juan Kempin, trouxe como projeto, né, de vida. Não, mas a gente está trabalhando, a gente está construindo esse plano, a gente está começando a construir. Um problema sobre delegação, eu digo o seguinte, sozinho a gente vai bem mais rápido, não tenha dúvida, tá? Principalmente dentro daquilo que você faz bem, que você ama, não precisar ficar se justificando nem explicando, você vai muito mais rápido. Mas juntos a gente vai muito mais longe, de uma maneira muito mais perene. Hoje eu me considero muito bom no que eu faço, tá? A parte de planejamento econômico, financeiro, a parte de inteligência de negócio dentro de clínicas, de laboratórios. Eu me considero muito bom no que eu faço. Posso fazer consultoria sozinho? Posso. Vou ganhar o suficiente para me manter e sobreviver? Vou. Talvez sozinho fosse até mais rápido, né? Mas até quando? Até quando eu vou conseguir olhar minhas planilhas? Até quando eu vou conseguir, sabe? Então nós temos uma empresa, a K2Go, que começou num sonho, lá eu e o Thiago, em 2019, hoje nós já estamos em 7 funcionários. 7 funcionários e 3 empresas. E isso, claro, demanda tempo. Mas daqui a pouco, qual que é a minha expectativa? Que eu consiga ir para a Europa, eu adoro Itália, eu quero viajar com a minha noiva, quero, sabe, viajar o mundo, ficar 2 meses fora e quando eu volto, eu vejo que a empresa cresceu na minha ausência. Então, se eu quiser delegar, se eu quiser centralizar tudo, eu não tinha diarista. Eu ia limpar meu próprio banheiro. Eu ia lavar e passar a minha própria roupa. Se eu quiser centralizar tudo, não dá. A gente tem que saber, dentro da profissão também, o que você tem paixão e que você não pode delegar, o controle de qualidade daquilo que você entrega. Até você desenvolver alguém que tenha a mesma visão e assegure a qualidade que leva o teu nome. Isso você não pode delegar. Agora, vazar gesso, montar uma dente numa barra de protocolo, fazer um projeto CAD, isso daí, se o dono está fazendo, me desculpe. Se não for um ateliê, se for um laboratório de produção, alguma coisa está errada, né, Thiago? Exatamente, Kogut. E aí, voltando aqui no tema, por exemplo, a gente falou que, primeiro, você tem que identificar qual que é esse problema, o que está acontecendo com você, né? E ter inquietude primeiro, né? Depois identificar o que está gerando aquela inquietude. Aí você se informa em como resolver aquela inquietude, né? Só que não adianta nada você só se informar, você tem que começar a planejar como você vai começar a trabalhar em cima daquilo lá. Então, ó, primeiro você tem a inquietude. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho dentro do meu laboratório, eu tenho muito metal. Eu quero fazer a transição do metal para a zircônia. Isso é uma inquietude. Só que aí você vai identificar qual que é o problema que está gerando essa inquietude. Então, eu tenho muito metal, eu quero fazer mais zircônia. Qual que é o problema? É porque o meu metal ele tem um preço muito mais abaixo do que a minha zircônia. Então, a zircônia eu cobro R$400, o metal eu cobro 250. É claro que o dentista vai querer o metal. Eu tenho um concorrente dentro do meu próprio laboratório, né? É bem mais barato. Só que, para mim, mesmo que seja mais barato em insumo, o tempo que demanda de produção, por exemplo, e o valor, o custo que eu tenho aqui de oportunidade por ele ser muito mais baixo do que a zircônia, não compensa. Então, isso é uma inquietude. Eu já identifiquei que a diferença de preço ali é o problema. Aí eu vou me informar como que eu consigo fazer para poder mudar esse problema de preço. Eu fui lá e conversei com a K2Go. A K2Go me passou algumas estratégias para poder mexer nisso, né? Nessa inquietude e tudo mais. E aí,
eu vou começar a fazer meu planejamento. Qual que é o planejamento, por exemplo? Vamos dizer, eu vou trazer aqui um exemplo real aí que aconteceu com o pessoal do Laboratório Agape, né? Um abraço aí para o Wesley. Eu tenho aqui R$ 90 mil para poder comprar um forno de Sintron. Eu sou um laboratório que tem digital, que já funciona muito bem, mas eu tenho muito metal. 80% da minha produção é metal. Isso é uma inquietude, né? Eu não quero. E aí eu identifiquei que o meu problema está em relação a preço, né? Então o que eu vou fazer aqui? Porque eu quero inverter, eu quero 80% de zircônio. Eu vou me informar, conversei com as pessoas bem aqui, eu já defini um orçamento que eu tenho e agora eu vou planejar. Qual que é o planejamento? Eu vou colocar o preço da zircônia lá embaixo, mas lá embaixo mesmo. Eu vou ter prejuízo para produzir essa zircônia. Só que eu tenho esses mesmos R$ 90 mil que eu ia comprar um forno de sinterização de metal, eu não vou comprar ele à vista mais, vou guardar esse dinheiro e eu vou subsidiar esse prejuízo que eu estou tendo com o meu valor da zircônia. Então eu baixei muito o preço para poder equilibrar com o metal, às vezes fica até abaixo do valor do metal ali, estou tomando prejuízo, mas eu tenho um orçamento para esse prejuízo. No momento que eu completei R$ 90 mil, que é o que eu tinha de orçamento para isso, de prejuízo com a zircônia, eu vou lá e equilibro o preço de novo dos dois, coloco o preço mais alto dos dois ali, né? E aí, o exemplo real que eu estou trazendo conseguiu inverter exatamente. Começou com 20% de zircônia e 80% de metal e terminou com 80% de zircônia, 20% de metal. Por quê? Porque mostrou a qualidade do trabalho. E você tirou a opção do dentista de selecionar o tipo de serviço, o material do serviço, e especificamente pelo preço. O material do serviço tem que ser selecionado de acordo com a necessidade do caso, de acordo com a necessidade do paciente, e não pelo preço. Então, você começou tendo aí uma inquietação, depois você identificou o problema dessa inquietação, correu atrás de informação para resolver, fez o planejamento de como resolver, agiu em cima daquele planejamento, que não adianta planejar, né, Kogut? Senão fica só naquele mundo do planejamento mental, você tem que passar para ação mesmo. E essa ação, que, por exemplo, no caso aí, foi a migração de metal, do perfil de produção do laboratório de metal para zircônia, a gente tem que colher os resultados. E qual que é o resultado daquilo ali? Era o meu objetivo. Meu não, né? Deles, no caso. O objetivo era fazer a migração, para ter 80% do meu perfil de produção focado em zircônia. Por quê? Porque com isso eu economizo etapas, eu economizo pessoal e eu consigo direcionar essa equipe que estava nessa parte de metal para poder me auxiliar na parte de ou finalização ali na cerâmica, ou então de estrutura no próprio CAD/CAM. E aí eu estou redirecionando mão de obra, né, que é difícil de encontrar. Então olha como é que é importante você fazer esse plano de ação em gestão, esse planejamento de gestão. Tudo começa com inquietude. O que está me incomodando? O que não está deixando eu dormir à noite? Aquela dorzinha no peito, aquela pulguinha atrás da orelha de, nossa, isso aqui está me incomodando, mas eu tenho que continuar desse jeito. Não tem. Né? Começa nessa inquietação. Aí você corre atrás e faz tudo, planejamento, ação, mede o resultado, que é o famoso PDCA, você fala muito sobre isso, né, Kogut? Em inglês é o Plan, Do, Act and Check. Check and Act, na verdade, né? Então o PDCA é para você poder planejar, agir, medir e modificar aquela estratégia que você estava trabalhando antes, e é assim que você consegue manter sempre o crescimento. E tem coisas que são até mais óbvias, e eu acho a gestão de laboratório é uma coisa linda, é uma arte. Até eu estou super empolgado, gente, porque nós estamos escrevendo um capítulo de um livro para a PESP, que vai sair pela Quinta Essência, e hoje eu falei justamente sobre ter um bom plano para o seu laboratório, um bom plano de gestão, como montar. Então, parte dos inputs que nós estamos trazendo aqui no capítulo do livro que vocês vão adquirir vai ficar bem mais claro também. Mas tem coisas que são muito mais simples, como, por exemplo, um outro caso real, Tiago, de uma inquietude em relação ao setor de resina. Por quê? Porque tinha uma pessoa do setor de resina que, em média, ganhava lá R$4.800, e será que o que eu faço, como é que eu faço, e daí nós separamos lá qual era o faturamento médio de resina, e a gente chegou na conclusão que era R$3.500. Então, só de mão de obra estava se investindo uma mão de obra específica para a resina, R$4.800, e o resultado dessa receita em cima dessa mão de obra estava dando R$3.800, ou seja, estava perdendo dinheiro, R$1.300, R$1.400, só nesse caso específico.
que nós fizemos? Acaba com resina, acaba com acrílico, manda embora o funcionário? Não, de forma alguma. Já está lá, se é uma pessoa de caráter, que você pode treinar a habilidade, o que você faz? Você começa a fazer uma preparação para migrar para uma outra função. Às vezes, até sair da produção e ir para uma função administrativa, por que não? Tem bastante demanda também, ou vice-versa. E para isso que você tem que ter assim um diálogo muito aberto. E quando nós fizemos isso, o que aconteceu, Thiago? Isso que eu digo, você resolve um problema na tua vida, você resolve um problema no teu laboratório, uma série de outras questões vão se abrindo, outras portas vão se abrindo, cada vez que você resolve um foco de inquietude. Então, o que aconteceu? Acabou, terminou aquele setor, realocou a mão de obra e como resultado disso, Thiago, está dando, você sabe de quem que eu estou falando, né? Estou com 3 meses para cá, batendo assim, meta em cima de meta, está crescendo muito, a olhos vistos e dá gosto. Por quê? Porque resolveu um ponto de inquietude. Outro ponto, só para encerrar, chegando aqui nos instantes finais, né, Thiago? Então, nós chegamos lá. Inquietude, informação, planejamento e execução. A fase de planejamento é super importante. Então, nós já vimos lá vários focos de inquietude. É uma inquietude em relação a retrabalho, a processo, a finanças, a pessoas, tá, tudo bem. Então, você montou o teu plano de ação. Nós já demos vários modelos, vários exemplos aqui, e se vocês quiserem escutar novamente, é só aguardar a versão editada que vai vir para o ar agora na sexta, meio-dia. É importante envolver as pessoas impactadas no seu plano. Por exemplo, digamos que a tua inquietude seja, não, eu tenho que incorporar tecnologia. Hoje eu estou injetando, já faço um planejamento digital, mas ainda continuo injetando e eu quero ter uma fresadora. Beleza, eu tenho 5 funcionários no meu laboratório. Monta o plano, por quê? Porque a partir do momento que cair a caixinha da fresadora, a caixa da fresadora na recepção, você instalar e tiver o treinamento, vai mudar o teu fluxo. Você tem que mudar o teu fluxo. Então você começa a envolver as pessoas nesse projeto. Olha, gente, eu vou fazer isso, daí vai mudar, e depois com o tempo a gente vai migrar. Então você tem que envolver, e com isso ganha força. Por quê? Porque você vai ter mais gente envolvida no seu projeto. Quer ver um exemplo? Ontem que nós fizemos, eu estou citando data, depois o Thiago edita aqui, mas para o pessoal que está na live aqui, né? Nós fizemos a nossa reunião de planejamento do mês, tá? Fechou o mês, a gente apura os resultados de cada área, de marketing, de finanças, o resultado de recursos humanos, de processos, e a gente faz uma reunião de alinhamento para saber o que foi muito legal no mês, o que não foi tão legal, quais são os pontos de melhoria e, principalmente, qual que é a meta do próximo mês. Qual que é a meta? Lembra da Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, todos na K2Go, todos os colaboradores sabem exatamente na ponta da língua e têm anotado, está na parede, está no quadro, está em cima da mesa, todos anotaram e nós tiramos um print assim de todo mundo segurando qual que é a meta do mês de maio. Nós fazemos isso. Pergunta, há quanto tempo você não reúne a tua equipe do laboratório para saber o que foi legal na semana e o que não foi legal? Fica a dica, concorda, Thiago? Concordo, tem que fazer reunião sempre para manter engajamento da equipe, conhecer o que está acontecendo, tem que fazer parte ali, porque o maior estoque de informação mais valioso que você tem está ali dentro da sua equipe, né? E aí, finalizando, pessoal, de novo, convido vocês, semana que vem a gente tem aí o evento do 6º Encontro Intelectus, vão ser 32 professores, vale muito a pena conferir. Entra lá no perfil do pessoal da Intelectus, compra seu ingresso, que é baratíssimo, muito acessível, vale a pena demais para o tamanho do conteúdo que tem ali dentro, né? E no final de setembro, início de outubro, a gente tem o Pro Experience, o antigo Expolab da PDESP, que eu, Thiago Kempen, e meu amigo e sócio Marcos Kogut, vamos fazer a abertura do evento. Então vai lá, garante a sua vaga no congresso, na parte técnica do congresso, porque a gente vai fazer a abertura no dia 29 de setembro, às 11h30, lá no Expo Center Norte. A gente vai falar sobre gestão, a última fronteira. Olha para vocês verem a importância que a gestão está tomando no mundo da odontologia, né? E se você quiser ficar por dentro de todos os conteúdos da K2Go, é só acessar lá
k2go.com.br, k2go.com.br, ou então entra aqui no nosso perfil, @comunidade K2Go, ou baixa o nosso aplicativo gratuito para Android lá no Google Play. É só procurar por K2GO, K2Go. Então faça como a Eliane, né? Vai lá conhecer o Thiago, vai lá conhecer o Kogut, toda a equipe de consultores e também de back-office da K2Go, vai estar todo mundo por lá para vocês poderem conhecer, conversar, perguntar o que quiser. A gente adora congresso, a gente está com saudade pra caramba, a gente quer ver você, quer te conhecer, quer te ouvir, né? E se você tiver com dificuldade de implementar tudo isso que a gente fala, e a gente sabe que por mais que a gente fale, nem sempre é fácil de implementar, é importante ter um acompanhamento, assim como numa obra é importante ter um engenheiro, um arquiteto, né? Procura a nossa consultoria. É só entrar lá no site ou no aplicativo e agendar gratuitamente uma consultoria com toda a nossa equipe de consultores integrativos. É isso, Kogut? Sim, William, respondendo aqui, vai ter algumas surpresinhas ali na abertura do evento, o antigo Expolab, agora é Pro Experience da APDESP. Como nós vamos fazer a abertura, nós preparamos algumas surpresinhas para vocês, então vai lá. Talvez tenha uma aulinha envolvendo música, talvez, quem sabe. Nós estamos pensando em não rodar muito spoiler. Só voltando, para quem não deixem de participar do evento do 6º Encontro Intelectus Digital Edition, que estreia no próximo dia 12 de maio, tá? São 30 palestrantes e a nossa palestra sobre gestão lucrativa para laboratório está agendada para as 16h15 do dia 13, sexta-feira. Esse encontro é virtual, é digital, embora seja online, nós vamos estar lá em tempo real falando com vocês, mas no dia 29 de setembro, como o Thiago falou, vamos fazer a abertura e queremos todo mundo lá, vamos fazer uma grande festa, a gente vai estar num hotel ali próximo vai ser lá no Anhembi, não está mais no Center Norte, né, Thiago? Voltou lá para o Anhembi, lá o Expolab, e nós queremos estar junto com vocês, dar aquele abraço agora, sem pandemia, já acabou, graças a Deus. E daí, William, leva a tua banda lá, a gente vai dar uma palhinha também, tá bom? Então é isso, gente. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, trace o seu caminho, trace a sua rota, tenha clareza dos seus objetivos, aonde você quer chegar, que nós vamos juntos fazer essa diferença. K2Go, a chave da sua virada. Um abraço. Valeu, abraço.